Vamos então retomar o nosso estudo do Apocalipse presencial. Que Jesus nos favoreça a aprendizagem, nos inspire e oriente, para que nós possamos realizar o melhor nosso alcance, que os nossos trabalhos da Doravante continuem no clima de fraternidade, amizade, entendimento, e que os trabalhos possam ser proveitosos para os irmãos que aqui estagiam em busca de reequilíbrio, de paz, de serenidade, de aprendizagem, tanto quanto nós aqui neste ambiente. Sejamos felizes na elaboração das ideias, na captação da inspiração, da orientação deste trabalho que funcionará também como preparatório para a reunião mediúnica. Que assim seja. Muito bem. Então, dando continuidade ao estudo do Apocalipse, capítulo 17, versículo 3. E nós já começamos a estudar esse versículo na semana anterior, mas nós vamos dar continuidade e vamos fazer a leitura. Deixa eu dar uma puxadinha aqui. Vou chegar só mais perto um pouco. Só por causa de som. Só por causa de som, para o som não ficar muito distante. Vai tremer um pouquinho, mas tremer um pouquinho, mas não é terremoto, não. Então vamos lá, capítulo 17, versículo 3. E levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata. E estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas, e pérolas. E tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos, do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. E o último versículo, e o anjo me disse, por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Muito bem. Nós já, na semana passada, estudamos esse versículo. Vamos dar uma rápida revisada nele. O versículo 3. E diz assim. Está gravando. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Levou-me em espírito a um deserto é um movimento que define um arrebatamento, uma retirada de situações para uma visualização. Então, esse arrebatamento, o ideal é que esse arrebatamento seja um arrebatamento voluntário, um arrebatamento pela busca da aprendizagem, do ensinamento. Porque nós também temos oportunidade de fazer esse arrebatamento pelo deserto, a um deserto, quando nos visitam doenças, dificuldades, dramas pessoais, e nos colocam no deserto. Por quê? O deserto é o plano do desconforto, da aridez,
ausência de água, escassez de recursos, escassez de alimentos, muito calor à noite, de dia, frio à noite. Então é um momento do desconforto. O símbolo é esse, é o momento do desconforto. É um momento em que nós não temos o deleite, exatamente para o arrebatamento, que é a retirada do circuito complexo, quando nós estamos muito arraigados a determinados preconceitos ou cristalizações, o egoísmo, o orgulho. Um despertamento bem forçado, né? Aí é o despertamento forçado na pauta do movimento simbolizado pela expiação. Nós estudamos muito essa questão da expiação, por exemplo, a questão 262, em que nós aprendemos que Deus não apressa a expiação, Ele sabe esperar, 262A. Mas quando, todavia, pode impor certa existência no espírito, quando este, pela sua inferioridade ou má vontade, não se mostra apto a compreender o que lhe seria útil. Então, essa existência imposta pode ser uma existência imposta, e dentro da existência imposta, pode haver uma imposição de um determinado componente para ajudar aquele espírito. Se o espírito estiver agravando a situação, pode haver uma complicação, né? Como também podem ser afastadas certas dificuldades em função do empenho e do aproveitamento. O merecimento, né? Que decorre do empenho, o merecimento vai decorrer do empenho em operacionalizar a busca que se faz. Então, se nós nos empenhamos no trabalho de transformação moral e prática do bem, então as dores vão diminuir. Porque nós já estamos fazendo um trabalho voluntário. Então a gente toma Sonório que dizia, né, nos estudos dele do movimento, eu não participei, vocês sabem disso, mas eu escutei os áudios, estudei o texto, ele dizia tomar as rédeas do destino. Tomada das rédeas do destino. Então, nesse deserto, nesse momento de desconforto, nós então vamos ver a nossa intimidade, que vai emergir. Por exemplo, no caso de doenças ou perda de entes queridos, pode emergir a revolta, o desespero, a inconformação. Então nós vamos ver a nossa realidade, que nós às vezes achávamos que não existia. Estávamos muito bem. Então esses movimentos, eles fazem aflorar o que estava na profundeza do subconsciente. São as tendências, para nos ajudar no processo de autoconhecimento. Então é por isso que vem assim, essa segunda parte. Viu uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata. A mulher simboliza, e nós não estamos falando aqui do sexo, mulher, gênero feminino. Estamos falando de mulher, símbolo de sentimentos. Podem ser virtudes ou paixões. As paixões são os acréscimos sobre o princípio originariamente bom, e é um instinto desenvolvido nos reinos inferiores. Então ele é originariamente bom. O mal é o acréscimo, o abuso sobre o instinto. Eu repito e digo sempre aqui, o abuso do instinto de conservação vai gerar o egoísmo. Se eu quero só para mim, eu gero o egoísmo. O instinto é nobre. A lei de conservação, instinto de conservação, é nobre. Ferramenta da evolução para aquisição de virtudes, aquisição dos conhecimentos, aquisição dos bens materiais necessários para a sobrevivência na família. Mas quando eu quero só para mim, aí eu gero o
Egoísmo, que é o abuso da lei de conservação. Repito, essas leis, nós vamos estudar, falar muito delas aqui, porque a mulher tinha, a besta tinha 10 chifres, eles são instintos, ferramentas da evolução. As leis morais não são componentes dessas, não são, mas pode ter até mais, porque tem o instinto de imitação, mas ele é agregado ao de conservação. Faz parte do mesmo instinto, imitação. Por isso que Jesus é o modelo e guia. Porque existe uma tendência inata de imitar a natureza. Inata. Isso é um instinto. Você vê na criança pequena, né? Exatamente. Aprende assim. A gente segue. Nós temos ídolos que nós assumimos como modelo. Então, por isso que os Espíritos definem que Jesus é o modelo e guia, porque é o tipo superior. Padrão de elevação, de virtude, de bondade. É eles, para ele que os Espíritos chamam a nossa atenção. Porque nós vamos, esse princípio da imitação, ou instinto da imitação, é como se fosse uma ponta solta, fio desencapado, e vai encontrar o polo atrativo. Se nós nos deixarmos levar pelo sabor dos acontecimentos, entendeu? Que é a lei natural de atração, e é por isso que não existe acaso. Porque tudo que acontece nós atraímos. Na pauta da lei, dessa lei de... O amor, que é a lei de conservação, que é o pensamento e o sentimento. O pensamento, questão 467, se não me engano, do livro dos Espíritos. O pensamento atrai e o desejo chama. Então nós estamos aqui trabalhando para tomar o controle. O que eu estou atraindo? Eu vou saber o que eu estou atraindo na pauta do que eu estou emitindo. Conforme eu emito, eu atraio. Agora, nós quando vamos avançando, vamos elevando, nós vamos atraindo também o necessitado. Quem que ficava em torno de Jesus? Eram os bastardos, os intelectuais, os bem resolvidos? Não, quem ficava eram os doentes, os complicados, os párias, não é? Então, o médium que estuda, que vai atrair os espíritos, não tem como não. Porque muitas vezes não dá conta, né? Vai ser um posto de socorro ambulante dos espíritos. Por isso que é bom vir para uma reunião, participar de um trabalho, porque traz para cá. É bom, não, é necessário. Né? É. A gente, quando inicia, a gente fica maneiro. Porque o médium, eu costumo brincar que eu... Você não tem controle, você fica... Eu costumo brincar, porque lá em casa é o seguinte, eu vou trazer um caso particular. A minha filha mora nos Estados Unidos, está fazendo doutorado, né? Ela foi no psicólogo lá, que ela achou que ela tinha algum distúrbio. Ela foi no psicólogo, diagnosticou com TDAH. Aí minha esposa, mas é lógico, seu pai tem isso, seu pai tem isso. Eu jamais tenho isso, não, você tem, você é agitado, você é... Eu sei, você tem. Não é? descontrolado. Eu sou expansivo, sou expansivo, Mais homens, né? E ainda tem um detalhe, médium é assim, cara, médium é meio sem ter um parafuso solto, mas o médium tem... Ele sabe. Porque a mediunidade, o que é a mediunidade para a medicina? É um distúrbio, não é um distúrbio? Loucura. É esquizofrenia. Então, gente, a ciência não sabe ainda lidar com isso. Então, aí rotula, é TDAH, é síndrome, é hiperatividade. Fala para não falar que está estudando voz, não, prende ela lá. Aí tá o remédio. Há pouco tempo eu estudei a biografia de Isaac Newton, ele tinha um autismo, um grau de autismo. Quer dizer, são coisas que os espíritos... Acho que é. Oi? Eu acho que eu tenho também.
Ah, eu tenho O certeza. Isaac Newton tinha autismo? Isaac Eu Newton? tenho certeza. O Messi, Tem né? muitos artistas. Não tem não. Ah, que Tem não? casal Não. perfeito. Um É esquizofrênico fake com news. autista. Oi? Esquizofrênico com autista, que casal perfeito. É um casal perfeito. Casal ideal. Eu tenho uma apagadinha, será que isso não é problema? O dia mesmo eu estava pensando, gente, eu sou tão estranha. Quando a gente não for perfeito, vai ter Cada um tem uma coisa. um fiozinho desencapado aí, entendeu? Um parafuso Todo- solto. tem. Entendeu? Tem que levar na esportiva. É. Tem que levar na esportiva. Uma roda sem porca. É, vai por aí. Então, aí a minha esposa ficou até mais compreensiva comigo. Ah, agora que eu entendo o que acontecia lá 20 anos atrás, ainda foi graças a Deus. Arrumei um álibi. Um Mas álibi. o que não? Ainda bem que levou só 20 anos. 20 anos só. Então vi uma mulher sentada sobre uma besta de cor escarlate. Essa mulher sentada define os sentimentos que foram elaborados sobre o arcabouço desenvolvido na evolução. O alicerce, a besta, 4 patas, certo? Então, as bases da evolução. Você pode entender as bases da evolução também? Por exemplo, quando a gente vê aquela equação de Jesus, amai, bendizei, fazei bem, orai. São 4 pontos. 4 planos de expressão do ser. Pensamento, palavra, atitude e ação, sentimento. E lembrando que o pensamento está qualificado pelo sentimento. Porque o sentimento é que gera o pensamento. Não é isso que a gente aprende aqui estudando o Evangelho segundo o Espiritismo? Todo pensamento mal resulta de uma imperfeição na alma. Então, todo pensamento bom resulta de uma virtude. A fonte. Então, por exemplo, o sono físico também proporciona esse arrebatamento, sono. O espírito desprende, aí ele vai, segundo o livro dos espíritos, aqui quando trabalha o tema do sonho, o espírito, ele sonda o passado e o futuro. Então, meus amigos, perfeitamente natural sonhar com o passado. Quando a gente está solto lá no livro, leve solto no mundo espiritual, a gente vai querer saber o que aconteceu no passado, entendeu? Não sonhar com capeta não, não. Sonhar com capeta. Eu não vou nem te contar os sonhos que eu andei tendo aí, que a turma que sabe, porque, né? Né? Melhor deixar quieto. Devagar o passado vai voltando para explicar o presente. Exatamente. Para você. Exatamente. Para você. Então o médium, voltando àquele assunto do distúrbio, o médium, ele começa a lidar com lembranças do passado, visões, informações na mesa da mediunidade, estudo. Então ele realmente é um elemento que tem que ser estudado pela NASA, mas a NASA não quer saber, né? Tem muito estudo, né? Teria muito estudo. Enquanto a NASA quer ficar no periférico. Kardec? Não se sabe não. Eu li alguma coisa a respeito, até de autismo mesmo, não? O que ele chama de autismo é uma qualidade que nós ainda não compreendemos. Kardec tem o quê? Porque são tão inteligentes, né? É que são espíritos mais avançados, né? Eu já li em algum lugar sobre alguma coisa que o Kardec tem. Eu vou procurar de novo. Agora, Kardec, ao contrário de Newton, é um espírito elevadíssimo. Newton pode ser qualquer um de nós aqui. Quando você pega a biografia dele, estuda os atos, as ações, você vê que é complicado também. Né? Eu não sei da história dele, não. Conheci Ele só tinha uma inteligência. Sim. uma aptidão mais avançada. Uma inteligência. Porque na verdade é o seguinte, todos nós aqui somos inteligentes, tá? Nós temos uma bagagem de. Só que nós, nessa existência, nós não tivemos a oportunidade de deixar fluir. Então, de quando em quando,
um espírito vem com uma tarefa de dar um avanço. Então ele vem com uma facilidade intelectiva para uma determinada área. Certo? Muito bem, vamos lá, vamos em frente? Então a mulher, no plano aí sociológico, essa mulher simboliza a Europa Ocidental, e nós já mostramos o mapa aqui uma vez, não sei se vocês recordam, que a Europa, o desenho da Europa é como se fosse uma mulher segurando um cálice, sentada sobre a Ásia, que é um urso, que é a Rússia. Eu lembro, quando nós começamos a estudar o Apocalipse, eu trouxe. Mas depois eu devo tentar, se eu me lembrar, né? Trazer de novo. Que são aí os estudiosos descobriram. Por exemplo, a África. A África, quando você deita o continente, o mapa da África, parece um crânio humano. Forma de um crânio humano. É perfeito, é interessante. E as Américas, as águias, né? Então, a simbologia é extraordinária. E os elementos que receberam as profecias só podiam ver isso em arrebatamento. Ou vendo efetivamente a terra de cima, ou um quadro ideoplástico criado por Jesus, por exemplo, que é quem dirigiu os profetas. Então, vendo de cima, o elemento vai ver. Né? Como a visão, por exemplo, de Noé, quando ele fala da serpente enroscadiça, criou a serpente enroscadiça, que hoje nós sabemos que são, quando se olha para o céu, as galáxias espirais. Mas que no tempo hoje, elas são vistas com telescópio. Tempo de Jó, como que ele poderia ter visto? Pela projeção de um quadro ou pelo desdobramento. Enfim, então isso no plano exterior. No plano interior, que é o que nos interessa, são os fundamentos do nosso sentimento, essa besta, definindo aí o substrato da evolução que está arquivado na nossa casa mental, simboliza a arca, porque os animais estão no terceiro andar, ou subconsciente, que é a sede dos impulsos automáticos. Impulsos automáticos desenvolvidos no reino animal. Certo? Mas que o homem, quando a razão desperta, costuma namorar-se de si mesmo, e sofistica esses instintos. Aí vão se tornar os instrumentos do escândalo no mundo, os invasores, os arrasadores de cidades, populações pacíficas, e vai por aí afora. Os conquistadores, os líderes sanguinários. Jesus falava dos devoradores das casas das viúvas. Devoradores das casas das viúvas. Usava da inteligência para pegar da outra. São os mais sagazes, a sagacidade da serpente, associada com a ferocidade do leão. O leão é altivo, ele vai cumprindo o papel dele na natureza, ele vai para cima. Agora, quando nós, no reino humano, quando a razão se abre, tá, amigos? Só quando a razão se abre. Porque antes o homem está no instinto natural. Quando a razão se abre, então ele vai começar a se autoconhecer. Então, o processo é lento. A razão aqui se abriu para nós 6.000 anos atrás. E começaram a chegar as leis, os gregos, nomeando, o alfabeto.
Aí que a razão se abre. Aí veio Moisés, Decálogo, Código de Hammurabi, a lei das 12 tábuas de Roma. Então a razão se abriu, então agora nós vamos então trabalhar a intimidade. E Jesus tem dois símbolos, leão da tribo de Judá e cordeiro. Por que ele tem esses dois símbolos? Né? É a associação da coragem com a humildade, da destemor, intrepidez, para assumir o madeiro, sem lamuriar, sem reclamar. Diga lá, Fernando, você queria falar? Você citou aqui pra gente o livro As Quatro Babilônias, é livro espírita, não? Esse livro, inclusive, eu já postei no PDF aí, no Zap, um certo tempo atrás aí. Tem no PDF, depois eu vou postar de novo. É um livro aí de um estudioso do Apocalipse que fez um trabalho profundo, de interpretação. Se você tiver aí, Luiz, por acaso, aí posta para mim que eu posto no grupo. Aí você baixa lá no computador, viu, Fernando? No WhatsApp. Você tem que baixar pelo computador. Associar o WhatsApp no computador e baixar. Porque ele não tem livro não, só tem PDF. Muito bem. Ficou claro aí, pessoal? Algum comentário? A mulher sentada sobre uma besta de cor. A cor escarlata, simbolizando aí o sangue, e já falando de Roma. A Babilônia ampliada. A Babilônia sofisticada, se nós podemos assim dizer. Roma foi uma ampliação da Babilônia. Inclusive, o que parece que bem nítido é que os espíritos lá da Babilônia depois reencarnaram em Roma. Do lado, né? Esses grandes impérios acabam repetindo. E os caldeus, por exemplo, os babilônios na época de Nabucodonosor, era da dinastia caldaica, eles eram caldeus, né? Os caldeus eram semitas. E os caldeus, por exemplo, lá junto com os sumérios, né? Eles são aí os que fundaram a civilização, né? Cidade de Ur, da Suméria. Depois veio Abraão lá em Ur. As tabuinhas de argila e tal. Então esses espíritos aí tem muita bagagem para Deus, só que eles usaram a bagagem para a brutalidade. Depois passou para Roma, ampliou, e depois foi para a Igreja Católica, o Império Romano Místico. Estava cheia de nome de... E viu a mulher sentada sobre uma besta de cor escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia. Que são... Os nomes representam identificação de conteúdos. Por exemplo, filosofias, sistemas políticos, religiões. São nomes. Define o nome. Decálogo é o nome. Certo? Só para a gente entender o significado do nome. Quando você nomeia, você está identificando. Fulano. Identificação. Então, o nome aqui significa autoconhecimento, identificação, elaborações identificadas, filosofias identificadas, doutrinas. No caso aqui, filosofias e doutrinas de cunho personalista, com as quais deturpamos a verdade divina, que está hoje representada pelo Espiritismo e pelo Evangelho. Verdade divina que é a lei de amor, humildade,
que são aí os componentes que vão nos conduzir ou fazer acessar a felicidade, que é a grande busca. Todos buscamos a felicidade, mas nós, nessa busca pela felicidade, nós às vezes exageramos na busca pelo prazer. Aí nós passamos a massacrar, ferir o próximo. E vamos gerando as complicações. Estava cheia de nome de blasfêmia. Se nós falamos aí de Babilônia, de Roma, vamos lembrar dos falsos deuses, por exemplo, o politeísmo. Isso em blasfêmias, né? Blasfêmias, né? Que são componentes que, por exemplo, a revolta, o desespero, a inconformação são blasfêmias que nós expressamos. Ponto prático para entender a blasfêmia, porque Deus não pode ser magoado e nem tem ressentimento, nem fica zangado. Certo? A blasfêmia é contra o pecado contra o Espírito Santo, por exemplo. É o erro consciente do indivíduo que já conhece o Evangelho, a doutrina espírita, mas ele comete um erro grave, sabendo que está cometendo aquele erro. É o pé que passa por cima da consciência. Falando de erro grave, tá, pessoal? Erro grave. Porque erros leves, todos nós cometemos. A gente, às vezes, cai numa esparrela de trânsito, não é? Às vezes você entra no bate-boca com o vizinho, não entra? Às vezes. Ou com o transeunte, isso é erro leve. Estou falando aqui, foi um elemento que assassina, comete um estupro, por exemplo, uma violência grave, sabendo que não pode mais. Aí é o chamado pecado contra o Espírito Santo. E tem o peso, não é contra Jesus, contra a espiritualidade, não, é contra o próprio indivíduo. O conhecimento santificado que ele já tem, então ele passa por cima daquele sentimento. Então o erro natural da pauta da vida, amigos, vai acontecer, ninguém fique martirizando, ou o elemento xinga no trânsito, fica o dia inteiro se martirizando. Adianta? Já xingou. Se for espírita, então, muito místico, ele nem vem para a reunião, porque ele xingou o elemento no trânsito. É bobagem que ele tem que vir. Não é? Aí ele tem que vir mesmo. Tem que vir, que ele já deve ter agregado ali uns 4 ou 5 com ele, já aproveita e já vem. Já falar uma ação, boa ação para Boa ação, uma boa ação. compensar o Exatamente. desequilíbrio. Então é o chamado escândalo. E dando sorte, né, que se eles quiserem entrar, que de repente eles ficam do lado de fora esperando a gente voltar. É o escândalo necessário. Entendeu? Você está buscando acertar. Gente, nós não somos espírito perfeito. Buscando acertar, nós vamos errar também. Perfeito, estava aqui, né? Não é? É lógico. A gente tem que levar com mais leveza, senão você cria um sistema Do medo. da regrinha. O cara vai pôr regrinha, ele põe o lembrete, na hora que põe na porta assim, vai pôr o lembrete assim, ó. Cumprimentar o porteiro, ser cortês com o vizinho, entrar no elevador, dar bom dia, aí começa a criar a regrinha. Pior que depois faz tudo ao contrário. Aí faz tudo ao contrário. Os fariseus não tinham aquelas nas roupas? Tinha, na dobra. Nas dobras, pedacinho do... Não, os judeus ortodoxos, aqueles Pra quadradinhos. lembrar, aí. Já viu o judeu ortodoxo que tem um quadradinho na cabeça? Sim. Ali tem também um lembrete. Ali. Lembrete, pois É é. porque a vigilância é automática, É o né? lembrete. Pois é. Tá Lembrete. corrido, né? Tem que lembrar, tem que gravar aqui dentro. Boa noite. Puxa a cadeira e senta aí, nós estamos acabando. Tirando o que tá bom, tá tudo bem? Vou acabar o apocalipse daqui a pouco. Tá tempinho bom, hein? Não vai tudo bom? Bom mesmo. Bom, né? Chuvinha, bom demais. Bom, hein? Então, estava cheio de nome de blasfêmia. Essa blasfêmia ela vai surgir quando nós deturpamos voluntariamente 7 horas agora? o Evangelho. 7 e 5, não? 7-3. É 3?
E nós, então, O celular silencioso. vamos aí expressar as nossas imperfeições, a blasfêmia. E tinha 7 cabeças e 10 chifres. Então, por exemplo, 7 cabeças nós já sabemos aqui de cor salteado. No plano sociológico, refere-se a Roma, com suas 7 colinas. Foi aí um suprassumo social da complicação do mundo, até a tentativa nazista na Segunda Guerra Mundial, que superou tudo em escala inimaginável. Então Roma, Babilônia, um filtro, Babilônia e Roma, pela ordem, né? Filtros de civilização, Babilônia é um filtro menor, Pérsia também, Grécia, filtro de civilização. O que é filtro de civilização? Os espíritos reencarnam para aprenderem muitas coisas. Então aprende-se filosofia na Grécia, né? Organização militar, organização estatal, social, Babilônia e Roma. Na escola você aprende que é o berço da civilização. Dentro da civilização. É. Mas, por exemplo, você aprende, muita coisa aprendemos na Babilônia, aprendemos entre os judeus. E Roma foi o mais extraordinário desses filtros, porque creio que todos os espíritos em evolução na Terra tiveram 1 ou 2 encarnações em Roma ali. Naquele tempo, né? Não vou dizer hoje. Hoje tem 8 bilhões encarnados, mas naquele tempo a população era, vamos colocar aí 1 bilhão no máximo, não lembro mais a população. Né? Você sabia a população do Império Romano, no auge do Império Romano era 50 milhões de indivíduos? 300 milhões? Não sei, agora me deu dúvida. Vamos supor que seja 300 milhões. Então, se você tem aí 1 bilhão de elementos encarnados no orbe, o Império Romano durou quase 1000 anos, 753... 50 a 60 milhões. Império Romano, isso, 50 milhões, pois é. O Império Romano foi fundado em 21 de abril... Em 1500. Você acha que é coincidência, né? 21 de abril? Olha só. Hein? É demais. Não, acho que não tem como. Tiradentes, a reencarnação do grande general Mário. E foi o Luiz IX, lembra das comunicações lá? O Luiz IX. Então, de 753 até a queda do Império do Ocidente, Muita 400. gente, né? 50, 60 milhões é gente pra caramba, né? Muita gente. O No Brasil- auge, né? O auge do Império Romano, se não me engano, foi na época do Trajano. 60 milhões é. Maior expansão. Gente, né? Não sei se Aquele se é esse período aí que está. Não, que fala Império Romano deve ser no auge, né? Deve pegar no auge. Né? O auge, assim, em termos. Inteiro, praticamente. O auge em termos de expansão foi com o Trajano em 70, 80 depois de Cristo. Depois do Vespasiano ali. Isso é só o cidadão, né? Ainda tem os escravos. Devia ser só o cidadão. Não, eles calculam tudo, se eu não me engano. Então você vê que o Império Romano do Ocidente foi de 753 a 410 mais ou menos. 1.100 anos. Aí, todos os espíritos, provavelmente, que estavam evoluindo na Terra, né, passaram por ali, numa ou noutra reencarnação. Alguns passaram mais, ficaram 4, 5. Né, porque foi um filtro. Eu estava vendo um documentário de uma historiadora inglesa, falando lá da Muralha de Adriano, a historiadora fala que Roma foi a força civilizatória. Para levar a civilização na marra, não era para ser assim, mas foi, certo? Então as construções romanas estão até hoje aí. Tanto não é que a civilização nossa ocidental é greco-romana. Greco-romana. Direito, organização cultural, social. Então eles eram a força Até civilizatória. hoje Né? permanece, né? Artista. Depois esse grupo aí transmigrou para a igreja. As pessoas se convertendo ao cristianismo. Aí
Eles tentaram fazer tendência uma complexa, mini Roma. criou o Império Romano Místico, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Não é? Então, os elementos que, por exemplo, mandavam para a fornalha na Babilônia, continuaram mandando para a fogueira na Inquisição. Você vê que é a mesma linha. Mesma linha de trabalho distorcido. Então, ó, tinha 7 cabeças e 10 chifres. Então, nós podemos falar os 7. Nós trabalhamos demais os 7 do Apocalipse, os ciclos de evolução, ciclo centenário de evolução, né? Semana adâmica, que nós estamos no último dia da semana adâmica, a partir de Adão, com base na questão 51 do Livro dos Espíritos. 1000 anos, né? 1000 anos. Em que época viveu Adão? Questão 51. Kardec fez essa pergunta, mas Kardec sabia que Adão é um grupo, raça tanto que depois no livro A Gênesis ele vai trabalhar a raça adâmica lá. Então, em que época viveu Adão? Os espíritos, mais ou menos na época que ele ia assinalar isso, 4.000 a.C. 4.000 a.C. mais 2.000 depois de Cristo, nós temos 6.000 anos. 6.000 anos. Mais 1.000. Semana adâmica. 7.000. Transição de mundo, expiação e prova, regeneração do mundo de todos. Então, o 7 é a base também da evolução, 7. O que é a base da evolução? 7. No 7 decomposto, nós vamos ter o 4, que é o quadrado, nós trabalhamos aqui o quadrado, o alicerce, fundamento, quadrúpede, né? E esse fundamento nosso, ele se expressa por 4 planos de nossa irradiação: pensamento, palavra, atitude, ação, sentimento. 4. Então aí 4 vezes 3 dá 12. Por isso que nós temos 12 tribos, porque o 12 define o aprendizado global num determinado ciclo. Então o Espírito utilizou os seus fundamentos aprendidos nos ciclos anteriores, o quadrado, para desenvolver o 12. O que eu estou dizendo? Nossa, do 4, 3, né? Você se lembra do 3, do símbolo 3? Dinâmica da evolução. 1, 2, 3. Pai, Filho e Espírito Santo. 1, unidade. 2, dualidade formadora. 2 asas da evolução, razão e sentimento. Para formar o quê? A unidade divina, não é isso? Gravitar para a unidade divina. Lembra de Paulo no Livro dos Espíritos? Então nós vamos trabalhar com razão e sentimento para formar a unidade divina, que é o amor ao próximo. Então aí o 3. 1, 2, 3. Então se eu tenho a unidade divina, o decálogo é o plano da unidade divina decodificado. O que é unidade divina? Esquece. Vamos trabalhar no concreto, pragmático. Decálogo. Nós estamos falando aqui de 7 cabeças e 10 chifres. Decálogo. Unidade divina decodificada para a gente entender o que é unidade divina. Como é que eu conquisto a unidade divina? Os planos do decálogo lá. Como é que é o plano do decálogo? 7 mandamentos para domar as inclinações más e 3 propositivos. Amar a Deus, guardar o sábado e honrar pai e mãe. Certo? 7, 3, 10. Jesus apresenta uma forma diferente, não apresenta no Bem-aventurança? 7 virtudes. Para sair do não, peraí, gente. Vamos amar o próximo, fazer o bem, desenvolver a humildade, a paciência, a mansuetude, limpar o coração, misericordioso, pacificador. Tolerantes. Aí você diz 7 virtudes principais lá
bem-aventurança, e 3 que são consequências. Então, o elemento que busca se aperfeiçoar nas virtudes, ele vai ser perseguido, ele vai ser... Só as 3 consequências lá. Certo? 7 e 3. Mesma estrutura. Mesma estrutura. Então, 1 é informação, decálogo. Como é que eu vou interiorizar o decálogo? Olha, eu vou adotar, a razão adota o decálogo e o sentimento vai ser modificado. Por que tem lá não matar? Vamos passar para o plano prático? Por que tem não matar? Porque o que o princípio inteligente mais faz ao longo da sua trajetória evolutiva no reino animal? O que ele mais faz? Ele tem que matar para sobreviver. Então, quando ele chega no reino humano, vocês acham que ele perdeu o instinto de matar? O que vocês acham? Continua. Certo? Então, os Zilá de Capelas, que sofisticou a arte de matar, como o homem aqui está fazendo hoje, né? Aí vai ser exilado, vai para um plano onde os elementos matam por necessidade. Sofrer as consequências do... Ele não gosta de matar, então vocês vão contar os casca-grossa lá do mundo primitivo, lá que mata porque precisa matar mesmo, entendeu? Aí os exilados chegaram aqui, eles sofisticaram o sistema, criaram os cultos sanguinários. Quem que era aqueles sacerdotes que criavam lá o sacrifício humano? Eram os exilados de Capela. Nabucodonosor da vida, exilado de Capela. Júlio César, exilado de Capela. Moisés, exilado de Capela. Daniel, Ezequiel, exilado de Capela. Onde é que eles foram cair? Lá na Babilônia de Nabucodonosor. Atritando lá, né? Ó. Os egípcios, né? Egípcio. Né? Então, esse não matar, repara que quando a razão se abre, meus amigos. Quando a razão se abre, aí você lê lá assim, você está lá Você está lá em 1260 a.C. Certo? 1260 a.C. foi quando Moisés, né? Lá no Egito, ele recebeu o decálogo. 1260, tá? Então matar, não matar, não matar. Aí você, vamos supor que você era egípcio, né? Ou era assírio, né? Babilônia ainda acho que não tinha surgido ainda, 1260 a.C., acho que não. Aí você vai lidar lá com os hebreus, aí você toma, o que é isso aqui? 10 mandamentos do Senhor. Aí ele é lá, interessante, achei interessante isso aqui. Aí sua razão homologou. Certo? Sua razão homologou. Aí começa para você o trabalho de... Quando a sua sensibilização, a razão homologa. A razão homologou, aí se você começa... É a mudança, né? O processo é longo, por isso que o desenvolvimento, a evolução do espírito é longa. É lenta, é longa. Demora. A evolução, amigo, nós temos que aprender muita coisa sobre a evolução ainda. Tem muita coisa para esses mecanismos aí. Se você pega, por exemplo, o livro nosso lá, o Asclepios. Quando o Asclepios vem em forma aí, o pessoal tem que fazer uma oração para ajudar ele a materializar. Aí o André Luiz fica impressionado, falou, irmão, deve ser um espírito das altas, né? Ele falou, não, Asclepios é habitante aqui das regiões próximas da Terra. Asclepios. Agora você imagina onde é que isso vai parar. Terra. Ele está aqui perto. Ele não é das esferas, ele habita as esferas próximas da Terra, que é ele. Sim. Eu não imagino onde vai parar. Mas já Eu imagino onde eu estou. Mas assim, o André Luiz achou que ele era um ser extremamente... Ele é um supra-sumo. Um supra-sumo, isso que eu quero dizer, né? Aí ele falou, não, Asclepios é um espírito muito evoluído, ajuda Jesus, mas ele é um... Ele aspira
Ele aspira para poder integrar as comunidades que habitam Júpiter. Então você fala, pô, Aí André Luiz vai falar assim, os que habitam Júpiter aspiram. estão aguardando ansioso o momento de ir para o grupo dos que controlam a constelação de Hércules. Aí ele fala assim para o André Luiz, você sabe que o universo é infinito, né, André Luiz? Aí você fala, nossa, então... Está de montanha, tem montanha. Tem muito chão, né? Não, E hoje- Isso ele está falando de um mundo só. O mundo só. Aí nós temos uma galáxia. Nós já temos aí constelações de galáxias, que é um universo. Já temos aí constelações de universo, que são os universos paralelos. São constelações de universo. Não, e nosso lar, com toda aquela beleza que a gente vê, nosso lar não é as nossas colunas mais evoluídas. Não, é de regeneração, né? Exatamente. Inclusive, num capítulo lá, o governador lá ficou muito bravo, porque ele estava tendo muito tráfico de comida com o Brau, né, traficando comida, o pessoal que não estava habituado. Aí ele instituiu. Aí levou 30 anos para instituir que a comida lá tinha que ser mais frugal, né? Uma sopa, mais uma coisa. O pessoal desconectado, estava fazendo tráfico. Você vê, De nossa, substância pesada. e aí o povo fala, não é nosso lar, né? Não é assim, complicado. A Terra, moçada, a Terra... Nossa Senhora. Então aqui, a Terra tem essa configuração aí, né? Os 10 chifres, nós já trabalhamos bem aqui. O chifre, a cabeça simboliza a razão, né? 7 cabeças, definindo aí que nós estamos capacitados a adotar hoje, por exemplo, o Evangelho e a doutrina espírita de uma forma categórica, porque nós já passamos aí por ciclos setenários aí, os mais variados. 7 cabeças. Nós já temos uma bagagem, nós já temos uma bagagem milenar. Na nossa bagagem milenar, nós temos domínio do hebraico, domínio do grego, nós temos domínio da matemática, domínio da física, domínio das religiões, o que mais que pode... Domínio da arte militar, do comando militar. Tudo isso nós temos. Definindo aí que hoje nós temos condições de colocar tudo isso para fazer com que o Evangelho avance na nossa intimidade. Consequentemente, no mundo de fora. Porque nós temos bagagem. Então, esse capítulo aí, o 17, ele vai analisando a nossa bagagem, tá? Esse, grosso modo falando aí, ó. E é o que nós vamos, inclusive o passado, também está aí implícito aí os 10 chifres. Os chifres simbolizam poder de ataque e defesa. Ataque e defesa. O 10, nós já falamos do 10 aqui, vamos lembrar. O 10 como sendo decálogo, 10 leis morais, mas que nós sabemos que são os instintos básicos, que são leis morais. Por que eu estou dizendo que as leis morais no livro dos Espíritos são instintos? Porque Kardec mesmo diz. Quando Kardec vai falar da lei de conservação, da lei de destruição, em determinado ponto ele usa uma palavra para se referir tanto à lei de conservação quanto à de destruição, que é um instinto. O instinto de conservação, o instinto de destruição, para a gente ver que não são componentes místicos, são instintos. Por exemplo, se eu busco conservar o amor, eu vou destruir o egoísmo. Que na verdade não é uma destruição, porque no egoísmo você tem o amor voltado apenas para si. Então, quando nós desvelamos esse amor para o próximo, automaticamente eu desativo o egoísmo. Destruo o egoísmo. O egoísmo é que se você quer o bem, mas só para mim. Exatamente. Eu quero o bem, mas só para mim. Então, é a distorção. Mas o princípio que dá origem, questão 907. Já está o germe ali, né? Mas aí é querer bem? Questão 907. tipo de posse, né? Ó,
Questão 907, que eu também repito muito aqui nos estudos, vocês sabem disso. Kardec pergunta lá na 907. Será substancialmente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? Kardec tinha noção de que isso era o princípio das paixões eram instintivos. Instintivos. Não é? O egoísmo lei de conservação exacerbada. Não, a paixão está no excesso de que se acresceu à vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem. Posto como? Pelas reencarnações. Princípio inteligente, mineral, vegetal, animal, tome reencarnação. Repete, repete e repete. Aí o princípio é posto pela Sucessão. repetição. Repete, repete, repete. Assim que cria o hábito, cria o instinto, cria o sentimento, virtude ou paixão. Então é isso. Então, aí as 10 leis morais, que são 10 tipos, por quê? Porque, na verdade, amigo, nós estamos falando aqui, quando se fala em 10 leis morais, nós estamos falando de capacidades inerentes ao pensamento. Ficou obscuro? Inerente. Pensamento eletromagnético. Ele atrai e se irradia. Então, se ele atrai, ele é amor na base, né? Se ele atrai, ele é amor. Então, nós atraímos pelo pensamento. Então, a gente conserva, destrói, trabalha, não é? Lei de trabalho. O que é lei de trabalho? Instinto de trabalho. A gente vai reproduzir as ideias, vai reproduzir os pensamentos, vai criar filhos que são os que concordam conosco, que passam a nos imitar. Vai repetir. Então, lei de reprodução, lei de trabalho, conservação, sociedade, adoração, é o amor, lei de adoração, o amor. O que mais? Lei de justiça. Justiça, amor e caridade, que aí é o resumo, né? É o resumo. É o resumo. Então, são atributos, vamos dizer assim, do pensamento. Tudo isso está imbricado Potencialidades, né? Potências. no pensamento. No pensamento. Você tem essa potência. Né? Por isso que os espíritos definem que o pensamento é... Não, está aberto. Porque ao que você chega, a primeira impressão. A primeira impressão é que... Esqueceu. Muito bem, amigos. Então, nós estamos aqui trabalhando para exatamente qualificar o pensamento e melhorar os sentimentos. Porque na pauta do trabalho natural para melhorar esse conjunto, nós vamos naturalmente nos transformar. Então, que Jesus nos abençoe, nos ilumine. Nós agradecemos pelo retorno, pela oportunidade, e na semana que vem esperamos estar de volta.